Pessoal, que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida poderosamente. Em primeiro lugar, eu fico feliz de você estar aqui assistindo esse vídeo com a gente. É um prazer ter você como nossa audiência. Mas antes de começar com o nosso convidado especial hoje, eu queria te pedir um favor. Se inscreve no nosso canal e curta esse vídeo e compartilhe para os grupos, para que pessoas que você tenha um carinho, um afeto, um amor, que tenha vontade, que você tenha o desejo que aprenda desse assunto que vai ser debatido hoje, para que eles também possam assistir esse vídeo na casa deles. Hoje nós estamos aqui nessa mesa seleta com pessoas que eu amo de coração e um convidado especial que eu estou aprendendo a admirar e amar também cada dia mais acompanhando o trabalho dele nas redes sociais. Estamos aqui com a nossa pastora Lorena Oliveira. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Estamos aqui também com o nosso pastor Edmundo Gomes de Oliveira Júnior. Amém. Glória a Deus pela vida deles. E também com o nosso convidado especial, pastor Matheus. Amém. Pastor Matheus, obrigado pela sua presença, obrigado por receber de uma forma tão agradável o convite, estar se deslocando da sua casa, vindo para cá. Lembrando que o pastor Matheus é casado com a Fernanda. Mariana. Vigia, varão. Mariana. Casado com a nossa Mariana, irmã. viu, Mariana? Falei Mariana. Você vai figurinha. Não, que isso. Lembrando que o nosso irmão Matheus é casado com a nossa irmã Mariana, pai do Pedro. Que tá Amém? na barriga. Pai do Pedro e do Samuel. Do Samuel, que tem 4 anos. Amém. Glória a Deus. E ele ali pastoreia na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E também é professor no Carisma. Exato. Glória a Deus. E hoje nós iremos bater um papo sobre esse livro que ele escreveu, Jesus Sem Filtro, onde que é um livro de muito fluido, muito educativo para nós, servos de Deus. Mateus, a primeira coisa que eu queria falar com o senhor, nesse mundo eclético teológico que nós vivemos, começando a ler o livro, eu vi o prefácio. O prefácio do Hernanes Dias Lopes, que é um cara que é dificilmente ter alguma pessoa que não tenha um carinho, um afeto por ele. Eu queria saber do senhor, por exemplo, como que foi ter um livro, o primeiro livro do senhor, né? Primeiro. Ter o prefácio de Hernanes Dias Lopes. Como que construiu, como que chegou a essa conclusão? Primeiro, falar com você que eu conheço alguns que não gostam do Hernanes Dias Lopes. Ah, meu Vê Deus. se pode. Não, por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém é unanimidade em nada, Mas, para quem tem a cabeça no lugar, quem tem todos os parafusos, Que é o normal. Hernanes é uma grande referência, né? É. Sem dúvida alguma. Desde os meus estudos teológicos, o início dele, né? Já tenho essa admiração pelo ministério do Hernanes, né? Um pregador exemplar, né? Um mestre da palavra de Deus. E o que mais me impressiona no Hernanes não é nem isso, é a forma como ele consegue trabalhar em todos os públicos, né? Tem Ele trânsito vai, livre, né? trânsito livre em todos os públicos. Pro assembleiano, para ele, é a mesma coisa que o presbiteriano, que é a mesma coisa que o metodista, Pentecostal. né? Então ele está assim em todos os lugares, né? E é o mesmo em todos os lugares e amado em todos os lugares e ama em todos os lugares, né? A editora desse livro é a Ragnos, né? A Ragnos é uma editora que o Hernanes escreve exclusivamente para ela, né? Então foi através da Ragnos que nós conseguimos chegar ao Hernanes para que ele pudesse prefaciar. Já encontrei com ele algumas vezes, mas não sou amigo pessoal dele, não. Quem dera, né? Mas foi por causa da nossa editora. Esse livro, na verdade, foi um presente. Amém. Foi um presente para mim. Não fui atrás, não pedi para escrever. A editora que veio até mim, na época, falando que queria projetos de novos livros, né? Com novos autores. E me mostrou o projeto da editora, né? De expansão e tal, de como que ela queria. E aí nós chegamos nessa conclusão de escrever sobre esse assunto. Um Jesus da atualidade completamente distorcido, ou seja, com filtros. Por que é Jesus sem filtro? Porque é o Jesus real. Não é o Jesus do Instagram que a gente põe filtro na foto para receber mais curtida e compartilhamento. Não, é o Jesus real, sem os filtros da modernidade. Aí são os capítulos, né, do livro. Então, acredito que esse livro seja um livro atual, com uma linguagem fácil de entender, né, com algumas respostas para questionamentos de hoje. Talvez seja um combate muito ao legalismo, mas também ao liberalismo teológico de jovens, né, que tem muitos pensamentos distorcidos por algumas pessoas
do dia a dia delas mesmo. Por exemplo, Jesus, por que você vai na igreja? Jesus não fundou a igreja. Tá entendendo? Mas Jesus, a Bíblia é machista. Então eu não sigo essa Bíblia, não, que a Bíblia é machista. Então eu fui tentando desmistificar esses assuntos, assim, que são assuntos do dia a dia, de jovens, de adolescentes, né? Alguns pontos específicos, né? E um dos filtros que o senhor vai desmistificar é o Jesus Influencer. Eu queria fazer uma pergunta assim mais pessoal, porque o senhor acabou de bater 1 milhão de inscritos. Parabéns por essa conquista. Eu sei que teve muito trabalho envolvido, sim. Né? Mas, sobretudo, o Jesus Influencer, até o senhor cita João 6. Isso. Que se fosse hoje em dia, nós diríamos que Jesus foi cancelado. Cancelado. Né? Primeira pergunta. Entre nós, de verdade. O senhor já teve medo de ser cancelado, assim? Eu já fui. Não cancelado... No Instagram, mundialmente. Não, mas cancelado dentro de igrejas. É mesmo? Cancelado dentro de alguns ambientes que vão fechando as portas pra gente. Né? Agora, na internet, nunca sofri um cancelamento, não. Muitas pessoas saindo assim, uma invasão muito grande, não? Não, mas eu perco centenas de seguidores por dia. É mesmo? Isso é normal. Centenas de seguidores por dia. Um vídeo que ofende... É porque, por exemplo, seguidor não pode te enganar. Tem seguidor que é seguidor. Tem seguidor que tá ali por causa de um vídeo viral. Que daqui a pouco cansa da sua cara. Aí para de te seguir, entendeu? Sim. Então, esse público deixa. Agora, muitos deixam de seguir também quando eu bato nos ídolos deles, né? Por exemplo, a gente vai falar de uma heresia, de um pensamento que eles não concordam. Por exemplo, eu sou protestante. Tem muito católico que me segue, que eu vejo lá nos comentários. Mas hoje, por exemplo, eu postei contra uma festa católica. Sim. Então aí, nesse dia, é dia de perder seguidor. Entendeu? Entendi. Só que aí a gente não pode, né? Tem assunto que eu evito, não para não ser cancelado, mas é porque eu tenho aprendido que em 1 minuto e meio, 3 minutos, não dá para falar aquilo. Eu aprendi isso. Estou aprendendo isso. Porque pode gerar mais dúvida do que clareza. Mas assuntos normais, assim, teológicos, do dia a dia, a gente fala lá. E, infelizmente, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu, Matheus, como um usuário da rede social, eu não paro de seguir quem posta algo que eu discordo. Não é isso que vai me fazer parar de seguir a pessoa. Sim. Né? Eu pararia de seguir se eu soubesse que o camarada está em adultério. Se o camarada roubou da igreja. Isso é... Agora, diferenças teológicas. O cara parar de te seguir por causa de diferenças teológicas, cara, é muito, muito infantil ainda. Né? Por exemplo, eu prego em igrejas que eu não concordo com a linha teológica delas. Mas eu vou lá e prego o evangelho. Né? Cancelado muito assim, não. Mas muitos haters, isso sim. Muita gente mandando mensagem. Olha, acho que eu mostrei para você, né, Ronald? Olha isso aqui, ó. 1 milhão de seguidores não é só glória. Não, meu Deus, tem gente que segue você pra te pegar na curva. Meu Deus. Ué. Aqui, ó, pastorzinho. Pode falar as palavras aqui? Não tem palavrão não, mas tem palavras fortes. Pastorzinho, vagabundo, imundo. Pega pessoas leigas da igreja católica. Por que não pergunta para um padre sobre a fé católica, seu imundo miserável? Não, mas esse aqui é o leve. É o bonitinho. É o leve. Aí eu respondi pra ele assim, ó. Olá, amigo, tudo bem? Triste alguns termos usados por você e proibidos por Paulo em Efésios capítulo 5. E também por Jesus nos evangelhos. Não me considere raca, tolo, pois assim você não será salvo. Caso queira conversar, estou à disposição. Te amo em Cristo Jesus. Eu respondi assim. Eu vou ficar bravo com um cara que eu nem sei quem é. Um cara maluco. Ele tem tanta raiva que ele se dispõe a ir lá no seu Instagram para mandar um trem desse. Se ele mandasse assim, pastor, não concordo teologicamente. Pô, o assunto, pô, beleza, tudo bem, não concordo por quê? Vamos conversar. Mas você vê o tipo de mensagem? Isso aqui é direto. E um monte de gente já mandou me ameaçando. É mesmo. Falando, vou no Ministério Público contra você, vou fazer uma queixa na polícia contra você. Aí eles falam muito que eu cometo intolerância religiosa. Mentira. Porque eu abraço, eu amo, eu só discordo. A gente vê mesmo. Eu só discordo. Eu tenho que concordar com todo mundo. Se eu discordar do macumbeiro, eu sou intolerante? Não, eu sou cristão. Se o macumbeiro discordar de mim, ele é intolerante? Não, ele é macumbeiro. Né? Então a gente tem que entender o que é intolerância religiosa e discordância religiosa. Né? Agora, quem não entende essa diferença, quem não sabe separar as coisas, vai me chamar de intolerante. A gente viu até o episódio do Charlie Kirk, sabe quem é? Lá dos Estados Unidos, assim, né? Que chega a um nível de hater. Não, matou o cara, né? Matou o cara. Aí é negócio de direita e esquerda, né? Aí a política. Eu não falo de política lá no Instagram. Não falo de política porque é um campo que hoje virou idolatria. Sim. Ninguém vota na direita. Todo mundo tem o ídolo da direita. Ninguém vota na esquerda.
ideais. Todo mundo tem o ídolo da esquerda. Eu parei de... Eu tentei falar uma vez, mas eu não vou comprar essa briga, não. Meu negócio é o evangelho, não é Certo. política. Eu não sou defensor de político, eu sou pregador do evangelho. Amém. A última, completando essa pergunta, até porque se nós fôssemos agradar a homem, não seria servo de Cristo, né? Mas quando a gente olha, então, o Jesus Cristo, que fala a verdade, e que foi abandonado, deixado ali naquele momento, João 6, por muitos. E aí, eu quero te perguntar assim, você tá ali e fala a verdade, e a gente vê sem filtro no seu Instagram, e mesmo assim o crescimento foi grande. A que você atribui esse crescimento? Eu não tô tirando o seu trabalho, eu sei que você tá ali... Olha pra você ver. Primeiro a Deus, é claro, né? A Deus. Sim. Só que eu comecei no Instagram tem 3 anos. 3 anos. Eu me arrependo hoje de não ter entrado no Instagram, na rede social, na pandemia. Você perdeu uma conta, né? Não. Perdi umas 3 vezes. 3 contas, então. É mesmo? Não, a mesma conta algumas vezes. E 2 contas, mas a mesma conta, acho que 2 ou 3 vezes. Foi um negócio assim. Eu não queria, mas hoje eu percebo que é extremamente necessário e importante, né? Então, eu deveria ter entrado antes. Só que foi uma insistência da minha esposa, a Mariana, ficou falando, faz Instagram, faz Instagram, faz Instagram, faz rede social. E aí, eu não queria fazer. Não queria fazer porque eu tinha o Facebook. Eu achava que o mundo era o Facebook. Então, tudo que eu queria fazer era o Facebook. Sim. Eu achava que Instagram é esse negócio de Playboy. De Playboy, não, Instagram é Playboy. É outro nível, né? Só que não tem nada a ver. Instagram é a rede social. É muito difícil aparecer uma rede social como Instagram. Entendi. Muito difícil, né? Que ela é completa, ela tem tudo. E aí eu percebi que eu poderia usar a rede social. Quando eu fiz o Instagram, eu postava vídeos de pregações minhas, assim. E aí eu percebi que o Reels tinha um alcance muito grande. Sim. Até que eu fiz um vídeo falando de algumas músicas com erro teológico. Postei. Fui almoçar. Eu postei como qualquer outro vídeo, porque eu tinha 10 mil seguidores naquele dia. Só que assim, normal, crescendo, né? Quando eu voltei do almoço, falei, o que é isso aqui? Milhares de seguidores tinham chegado, centenas e centenas de curtidas. Eu falei, que doideira. Lembra a música, não? Não, várias. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na mesa, vai se arrepender. Entendi. Sabe? Desse tipo. E aí... Eu tô perguntando se a gente for cantar ela hoje. Você é do louvor? Vou ficar de olho nessas... Os dois é ministro do louvor. Vou ficar de olho. E aí eu fiz a parte 2, fiz a parte 3, aí comecei a combater heresias. Pegava cortes de heresias, assim, e fazia aquelas reações, sabe? E aí foi crescendo. Depois fui para as ruas, né, fazer evangelismo, entrevistar pessoas, falar de Jesus com as pessoas, aí pegando um macumbeiro, um bandista, o espírita, o ateu, o agnóstico, o católico, isso deu também um boom muito grande nas minhas redes sociais. Acho que a forma como que eu prego, né, falo para as pessoas assim, acho que com educação, mas com veemência, né? Com educação, mas com firmeza daquilo que eu creio. Acho que isso é o diferencial, assim, das redes sociais, mas eu atribuo a Deus e a minha esposa que me incentivou para fazer. Amém. Avançando, né, quem nos dera, né, ter tempo, pastor Mateus, de desenvolver, sabe, todos os tópicos do livro, porque todos têm instruções ali muito pertinentes para a nossa época. Mas eu quero até tentar abordar 2 em 1 aqui. Você fala de um tópico, o filtro, né, o Jesus machista e o Jesus feminista. E quando a gente olha pelas escrituras, várias mulheres patrocinaram a obra missionária, né, o ministério terreno aqui de Jesus. A gente vê que entende que isso era incomum para a época, mas de contrapartida, né, a gente vê também Jesus alcançando mulheres, né, tendo contato com mulheres de maneira isolada, assim como Jesus teve um contato com a mulher samaritana. Então, pode nos soar, né, ali um Jesus feminista, um Jesus adepto ao movimento feminino. E também, de contrapartida, a gente vê um Jesus que não escolheu nenhuma mulher como apóstola. O que nos pode indicar ali um Jesus machista, então. Então, já abordando esses 2 tópicos, e aí? Jesus é feminista? É machista? Fez certinho, viu? Foi bem elaborado. Então, esses 2 tópicos são muito legais. Porque, mais uma vez, é só saber separar as coisas. Vamos lá. Jesus foi machista? Claro que não. Porque o que é machista? É colocar o homem com mais importância que a mulher. Só que Deus fez o homem e a mulher com a mesma importância, só que com funções diferentes. É isso que o povo não sabe separar. Não é diferença de importância, é diferença de função. Então, quando eu falo aí que Jesus não é machista, é porque Jesus
valorizou as mulheres, levantou as mulheres. Só que ele não é machista e não é feminista porque a autoridade, o governo, continuou com o homem. E o maior exemplo disso é 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 acaba com isso. 1 Coríntios 11 mostra o pai e o filho com a mesma importância, mas com função diferente. Da mesma forma que o homem e a mulher. A mesma importância, só que com funções diferentes. Então, ao mesmo tempo que Jesus deu voz às mulheres, a autoridade ele deixou com os homens. Eclesiástica, da família, e a mulher, auxiliadora idônea, apta, competente para estar ao lado. A mulher sábia edifica a sua casa, mas quem lidera, quem governa, quem tem essa função é o homem. Olha, é função. É você com a mente feminista é que está achando que o homem está acima da mulher porque o papel dele é de governo. Criaram isso. Porque o papel de governo não é estar acima. O papel de governo é trabalhar para quem está ao lado. É ótimo. Compreende? As mulheres é ótimo. É ótimo. Deveria ser ótimo para todas as mulheres. É. Eu sempre falo que é muito mais difícil ser homem do que ser mulher. Aí as mulheres... Aí fica louco. Mas vou te explicar. Você concorda? Sim. Vou te explicar por quê. Porque aí a pessoa fala, não, a mulher faz o cabelo, a mulher faz batom, olha lá, a roupa mais arrumadinha. Não, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é mais difícil ser homem porque para a mulher se submeta ao marido. Esteja debaixo da Peso missão. da responsabilidade. Esteja debaixo da missão que Deus deu ao seu marido. Uhum. Isso é ser submisso, não é ser capaz, não é ser empregado, não é ser escravo que tem que explicar. Hoje tem que desenhar tudo que você fala. Sim. Não é ser escravo, não é ser capaz, é estar debaixo da missão que Deus deu ao marido. Qual a missão? De ser o cabeça do lar. E o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. O marido tem que aproximar a esposa de Jesus. O marido tem que ensinar a Bíblia para a esposa. O marido tem que conhecer, sabe? É muito mais difícil ser homem do que ser mulher, biblicamente. É só Dá uma, vida uma- por ela, né? E Também. Davi, como Cristo amou a Detalhe. igreja. Como ele E deu a vida. uma observação em relação a isso, quando fala que o homem ele é o provedor, aí existe uma ignorância, principalmente da parte das pessoas mais leigas, onde que pensa que essa provisão ela é oriunda apenas do financeiro. Se não, ele é o provedor, então se eu trabalhar, colocar o arroz e o feijão dentro de casa, eu tô provendo. Mas essa provisão bíblica, ela não é somente, né? Claro que é o financeiro também, mas não é somente em relação a isso. Tem a provisão espiritual. Eu acho ainda que eu, com a interpretação perto de vocês e que são teologicamente bem mais aprofundados em relação a isso, eu acho que a Bíblia, quando fala de provisão ali, ela acho que se for colocar numa escala, a provisão financeira ela está em último lugar. O homem ele tem a responsabilidade de prover a casa espiritualmente em primeiro lugar. Você já abriu a Bíblia, então agora você lê. Não, Salmo 128. por quê? Porque a mulher também é provedora, né? Só que em aspectos diferentes. Olha para você ver, ó. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Homem e mulher provêm, só que coisas diferentes. Por exemplo, a mulher provê um lar harmonioso, Alegria, né? Como dentro da a gente casa. A mulher videira provê, sabe o que frutífera. a mulher provê também? Nossos filhos, Amém. não é isso? A educação, a criação ali do dia a dia que eu estou dizendo, do Sim. dia a dia. Uhum. E o homem provê segurança, o homem provê recursos. Não sou contra a mulher trabalhar também. Eu sou até a favor. Dito que uma mulher pode sim trabalhar fora, não tem problema nenhum. Mas o homem também provê disciplinas, acho que isso é com o homem. A questão O homem emocional também, né? A mulher é mais emotiva, o homem está ali mais seguro. Então, assim, casamento, família é uma equipe, né? Fala igual meu filho, né? Trabalho em... Aí meu filho, equipe. Trabalho em equipe. A família é um trabalho em equipe. Vocês são casados. Somos. Você tem sua função, ela tem a função dela. Mas não tem como mais sem você não. Vocês são uma só carne, não é isso? Uma só carne, com funções diferentes. O homem, sim, é o provedor, nesse aspecto que você disse, mas a mulher também provê muitas coisas dentro de um lar, né? A mulher, ela tem um ditado aí, né? Que a mulher ou levanta ou ela derruba o cara. Ou levanta ou Provérbio 14, derruba. né? Não tem Sem jeito. dúvida nenhuma. Mas isso aí eu concordo com isso. Eu concordo claro. plenamente com isso mesmo. em Queria relação- falar rapidinho. Por favor. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque na igreja também é assim, né, pastor? Tem o governo e existe também o papel da mulher. Sim. Em salvação não tem mais judeu, grego, mulher, Isso, homem, isso. mas existem os papéis dentro da própria igreja. Sem dúvida, sem dúvida. E aí trazendo para essa parte da igreja, eu não sei de onde tiraram que o pastor é o mais importante. O pastor é mais Tava falando sobre é isso mais um ali. servo.
que tem o papel de cuidar. Mas hoje, nós, igreja, colocamos pastores como celebridades. É. O problema é nosso. Nós somos o culpado. Todo mundo quer Uma ser hierarquia pastor, foi né? construída, né? Por exemplo, tem igreja que só ordena pastor, tá errado. É. Deveria fazer a mesma cerimônia, aspas aqui, a mesma cerimônia, aspas, pro evangelista. Uhum. Agora vamos Pro aqui os mestre. diáconos, os mestres, para a pessoa entender que não é o ápice ser pastor, não. É. Tem gente que acha que não, cheguei no ápice da minha igreja. O quê? Sou pastor? Não. Mas tem o mestre lá também. Mas Tem tem o evangelista. acima, né? O bispo, a Tem o evangelista lá também. Agora, na mente das na pessoas. mente das pessoas. Mas não tem como negar que o governo da igreja, né, a liderança da igreja é do pastor. Isso é um fato. Tá lá, 1 Timóteo 3 e Tito 1. Mas é função. Eu só Mas o queria que as cabeça é pessoas o Cristo. soubessem isso. É função. Ainda falando um pouquinho, a gente vai continuar nessa mesma linha. Eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo de Jesus místico. Eu estava lendo sobre ele e me trouxe umas reflexões que eu queria que você... nada melhor do que nem a Bíblia, né? Que você lê o livro com o autor do lado. Quando fala ali sobre o místico, você mencionou no livro, em relação às vezes a igreja, principalmente a igreja neopentecostal, ela espiritualiza tanto, ainda mais com um espiritualizar de uma forma tão eloquente que esquece um pouco em relação às obras físicas materiais. Sim, isso, exatamente. Às vezes espiritualiza demais e não é errado. Biblicamente não é errado. Mas esquece das responsabilidades terrenas. Como que você, Mateus, pode entender onde a igreja tem errado hoje, a igreja contemporânea tem errado em relação a isso? De espiritualizar demais e esquecer de amar, de ser justo, de praticar o bem, de fazer as coisas na... Ó, esse livro aqui é bom, hein? Tô vendo aqui o significado de místico aqui. Ó, pra você ver, o autor escreveu aqui, ó, no primeiro capítulo, ó, o misticismo é tendência para a vida contemplativa. A inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Até aqui, todo cristão é místico. Nós somos místicos. Nós acreditamos em coisas transcendentes. Junto com o sagrado, com o divino, vem o misticismo. Nós somos místicos. Agora, o problema é quando o crente se entrega somente à espiritualidade, como você está falando, apenas para o transcendente. Porque Jesus, em toda a sua caminhada, demonstrou preocupação com o aqui, com o agora, não entendendo que só temos o aqui e o agora, mas também preocupou com o aqui e com o agora. A prova disso são os milagres que ele fazia. Sim. As curas que ele realizava, a preocupação com quem chorava, a preocupação com quem estava triste por causa de seu irmão morto, entendeu? Então, quando nós levamos para o lado negativo o misticismo, aí nós pecamos. É claro, todo crente é místico, não tem como. Eu oro com Deus que eu nunca vi. Eu leio e acredito que foi o Espírito Santo que inspirou homens, mas eu não vi isso acontecendo. Então eu busco sempre o que está lá no terceiro céu. Eu busco o transcendente, né? Mas sem esquecer que eu tenho que dar um prato de comida para quem está com fome. Vivemos por aquilo que cremos, não pelo que vemos, né? Então, exatamente. Há um teor místico. Exatamente, disso, né? sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu não posso ficar só... É porque é para cima e para o lado, né? Tem gente que só fica lá com Deus, aleluia. Só na vertical. É crente demais. Jejum, oração, é muito crente. 24 Só horas. na vertical. Passa perto dele e pede 10 reais pra você ver o crente. Ô, irmão, 10 reais pra inteirar minha conta de luz. Você vai ver o crente. Não é crente não, mano. Entendeu? O crente é aqui e aqui também, ó. Eu não posso ficar só no transcendente. Nem Jesus ficou só no transcendente, ele veio pro imanente. Ele veio perto. Ele veio encostar na gente. Ele se fez homem. Né? Preocupou com o estado do homem. Deu dignidade ao homem. A fé sem obra é morta. Tiago, capítulo 1, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e sair fora desse mundo. Não se contaminar com esse mundo. Essa é a verdadeira religião. Essa é mais ou menos a ideia desse capítulo. Qual que é o capítulo? É o capítulo 5, né? 5, né? 5 ou 4? 4. Não, é 5, varão. O místico é o 4. É o 4. Sabe mais do que o autor. Uma outra pergunta que eu já te adiantei, né? Eu acho interessante, pastor Mateus, porque quando a gente estuda alguns viés, até da teologia também, uma maneira de você explicar o que é, muitas vezes é você falar o que não é. Né? Então, como que você explica um Deus onde habita a plenitude da divindade? Né? Mas o que Jesus não é, com certeza, a gente vai falar, né? O livro vai desmistificar muito bem. Exatamente. E é como uma escultura, né? Que ao invés de você pegar a massinha e fazer, você vai na pedra, você vai cortando. Ó, com certeza, isso ele não é. Com certeza, isso ele não é, né? É isso aí. Mas quando a gente fala, assim, de doutrinas não essenciais, né? Nós comentamos um pouquinho. Como que nós
cristãos, como que a igreja anda em unidade, na unidade do Espírito, trabalhando isso, assim, quando a gente tem doutrinas não essenciais. Não estou falando do óbvio, que Jesus não é feminista, que Jesus não é machista, claro. mas das doutrinas não essenciais. Você tá falando o nosso papo, né? Papo de crente, né? É, Teológico. Isso, Aham. isso. Coisa que não é essencial, não é heresia. Isso. Como que a gente anda em unidade? Eu gosto sempre de uma frase que diz assim, ó, no essencial, unidade. Nas demais coisas, a liberdade. Acima de tudo, a caridade. Então, como é que a gente vive? Com a caridade. Eu preciso entender, quando eu converti, eu fui com muita fome para estudar a Bíblia, com muita sede ao pote. Então, eu estudava, tinha os meus vieses lá teológicos, e dizia, eu tô certo, você tá errado. Eu tô certo, você tá errado. Radical. Sabe? Depois eu comecei a pensar assim, opa, peraí. É verdade, parece essa linha aqui pode ser que chegue a essa interpretação mesmo. É muito difícil eu mudar uma convicção teológica. Muito difícil, muito difícil. Mas, hoje em dia, eu consigo entender assim, olha, mas é por isso que pessoas pensam assim, no essencial. No não essencial. Vem conversar comigo se falar que Jesus não é Deus, não. Exato. Não tô falando isso, não. Tô dizendo assim, perder ou não perder a salvação, pré ou pós-tribulacionismo, é isso que eu tô dizendo. Sim. Pré-milenismo. Então fica assim, cara, eu entendi. Você pensa assim por causa desse texto, né? Ah, tá, entendi. Porque tem texto que realmente parece falar contra o que eu penso mesmo. Aí no contexto ali você consegue responder e tal, beleza. Mas eu comecei a compreender que eu não sou o dono da verdade. E que eu preciso me limitar nas minhas limitações. Ou seja, eu não falo grego, eu não falo hebraico, eu não estava lá quando escreveu, eu não sou autor da Bíblia, o meu irmão também tem o Espírito Santo. Então, vamos tentar entender, vamos tentar chegar um pouco mais de humildade. Um pouco mais de humildade, sabe? Porque são tementes a Deus. Agora, heresia, outro evangelho, anátema, não, isso aí não. Vou respeitar você 100%, mas discordar 100% e não quero nem, não sento na mesa para comer. Tem herege que você não pode sentar na mesa para comer, tá na Bíblia. Né? Agora, discordâncias teológicas é o amor, cara. É meu irmão em Cristo. Eu fico tão triste quando eu vejo assembleano brigando com presbiteriano, presbiteriano brigando com assembleano, zombando. São irmãos em Cristo. Cara, é muito triste. É muito triste, porque são irmãos, cara. Cara, se a gente sentar na mesa, um vai falar de forma culta, o outro vai falar de forma humilde, um vai dar língua estranha, o outro vai falar, não, essa língua estranha aí é só idiomática. Mas, cara, só não identifiquei. Mas, cara, presta atenção. É Jesus, cara. A melhor coisa que tem é sentar na mesa de crente para comer, entendeu? O papo é saudável. Aí você até brinca com a diferença teológica, você brinca com o sorveteriano, né? Você brinca com o assembleano, é tudo fogo, você vai brincando. Você tem que viver a vida leve, cara. Mas nada de uma forma pejorativa. Não, na amizade. Quando você tem amizade, você pode falar coisas que com a outra pessoa você não falava. Você não pode falar. Liberdade. Tem liberdade. Quando você tem amizade, você pode falar coisas que parecem ofensivas, mas que não são. E um verdadeiro amigo entende isso. O problema do mundo hoje que nós vivemos é essa polaridade extremista que existe, né? Em tudo. Você olha time de futebol, você olha partido político, e agora até dentro da própria igreja você vê isso. O batista, o reformado não pode sentar junto com o pentecostal. É como se vivesse em mundos opostos, em galáxias diferentes, em eternidades diferentes, né? Aí essa extremidade que... O que esse povo vai fazer no céu, varão? Como é que eles vão conviver lá? O que eles vão fazer na eternidade? Porque lá na eternidade, você tá achando que tem placa lá. Construir muros nos lotes que eles compraram. Exatamente. Membros da Assembleia de Deus, por favor, setor B. Não existe isso, não. É todo mundo junto. Não gosta do irmão? Vai ter que gostar. Resolve agora, perdoa agora, ama agora, porque é a mesma eternidade. Ou então você não tá indo para lá. Mas tem alguns que a gente entrega para Satanás, para... Claro que tem. Né? Paulo destruição da carne e salvação do Espírito. Salvo no Espírito. Deixa isso lá que resolve. A disciplina na igreja é bíblica. Né? Amém. Mateus capítulo 18, tem gente que pega aquele texto para prometer bênção, né? Não, se você ligar com o irmão aqui, liga na terra, liga na terra. Tá Ligou na terra. Não, aquele texto ali é expulsar pessoas da igreja. A Bíblia diz, né, Jesus? De questões relacionais ali, né? De conflitos. Eu tenho um problema com ele? Resolvo. Não consegui? Chama 2. Não consegui? Leva pro culto de domingo à noite, 7 horas. Leva pra igreja. Diante da igreja. Se não resolver, pode considerar gentil e publicano. O que ligados na terra terá sido ligado no céu. O que desligados na terra. Confirmou que está confirmado lá em cima. Exatamente. É isso. Não é liga na terra um carro zero aí. Não. É expulsa da igreja. Ou
Resolve na admite na igreja. Resolve na Exatamente. igreja. Exato. Caminhando, né, de maneira que sequencial no livro, eu quero ir para o último tópico, o Jesus de boa. Hoje é um Jesus que muitos amam, né? É um Jesus apaixonante, né? Porque diante desse Jesus, ninguém se perde. Jesus The Chosen. O Jesus o Jesus boa praça. É algo que a gente percebe nesse filtro, né, que você coloca nesse Jesus de boa, é que a gente percebe ali, existe um conceito muito bem construído de que Jesus ama a todos e, obviamente, Jesus é Deus, então Deus ama a todos. Então, dentro desse conceito, se Deus ama a todos, por que então que alguém vai para o inferno? Né? Então, como a gente construir um raciocínio para não cair no universalismo, né? Onde, puxa vida, Deus ama todos, então todos vão ser salvos, né? Já que Ele os ama. Como conversar com o amor de Deus, né? Em contraste com a justiça, com o juízo de Deus também. Essa frase, Deus ama a todos, então todos serão salvos, ela é fruto de um pensamento humano que não conhece as Escrituras. Por exemplo, eu acredito que Deus ama cada ser humano. Só que Deus não usa só o seu amor para salvar. Deus usa a sua graça, Deus usa a sua misericórdia, mas também Deus, para condenar, usa a sua justiça, o seu juízo. Né? Então, ele não é só amor. A Bíblia não diz que Deus também é um atributo de Deus, né? Exato. A Bíblia não diz que Deus é só amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Só que para ser salvo, precisa passar pelo crivo do Filho. Para ser filho de Deus, tem que passar pelo Filho de Deus. A maior prova que Deus amou o mundo é Jesus na cruz. É Jesus na cruz. Agora, é necessário o arrependimento, a fé. Eu sei que tudo isso vem de Deus. Mas sem negar a soberania de Deus, eu estou falando da responsabilidade humana. Então, nós temos uma responsabilidade nas ações que fazemos. Deus ama a todos, ama. E Ele ama tanto que Ele colocou as prescrições para o homem. Aqui, ó, Ele te ama tanto que Ele te criou, fez o manual e te deu o manual. Agora, viva assim, ó. Viva assim. Como é que você pode... Isso é amor. É claro. Como é que você pode dizer que Deus não te ama se Ele te deu a vida? Como é que você pode dizer que Deus não te ama se Ele te deu ar para respirar? Deu todas as condições para você pensar, raciocinar. Como é que, no evangelismo, como é que você pode dizer que Deus não te ama se Ele me trouxe aqui para te falar que você precisa de arrependimento, de conserto, que você precisa... Você está entendendo? Claro que Deus te ama. Deus te ama. Mas todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está julgado. Né? O inferno é a maior prova que Deus é justo. Por que pessoas vão para o inferno? Não é porque Deus é mau, não. Porque as pessoas são más. E porque Deus é justo. Por que pessoas vão para o céu? Porque Deus é misericordioso e gracioso. Não é isso? É isso aí. Bom, vamos caminhando para o nosso final. É isso aí. Eu queria agradecer ao pastor Matheus por estar aqui com a gente, por esse período abençoado, onde que edificou nossas vidas. Conversamos um pouquinho sobre o livro. Nós vamos dar um jeito de deixar na descrição, tá? O link do livro para você comprar e saborear esse conteúdo maravilhoso que tem aqui, de edificação tanto pra gente. Pastor Edmundo, tem algumas considerações finais, depois a irmã Lorena também pode falar e é por isso. Amém. É sempre um privilégio assentar à mesa, né, com homens e mulheres de Deus, e hoje a gente pode desfrutar disso. Daqui a pouco, né, o pastor Matheus vai estar ministrando a palavra, expondo também um pouco das escrituras e, cara, foi um prazer bater um papo com você. Mais um irmão em Cristo que nós conhecemos e estamos juntos, nos encontraremos lá na glória com Deus. Amém. Obrigado, gente. Pastor Matheus, muito obrigada. Amém. Você foi um exemplo para nós de acessibilidade. Amém, que bom. Cristo, ele é o nome maior na igreja, Amém, né? com certeza. Mas assim, diante de tantas demandas que eu sei que você tem, você se permitiu estar vindo aqui, né, numa cidade no interior, numa igreja na periferia, podemos dizer, para servir a igreja de Cristo. E eu oro para que o Senhor recompense. Amém. Né? Para que o Senhor recompense o Senhor. Amém. Que sua família seja abençoada, a Mariana, que o Pedro venha. Que Deus cuide de tudo, cada detalhe ali, cada médico, cada enfermeiro. E que sua família seja sempre cheia da graça de Deus. Muito obrigado, Amém. irmão. Obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Um privilégio estar com vocês aqui de verdade. E vamos morar no mesmo lugar, né? Amém. Na eternidade. Amém. Então a gente tem que estar sempre junto. Eu fico, quando você fala assim, na acessibilidade, eu fico pensando assim, como ser diferente? Por que não ser acessível? Jesus andava na multidão. Jesus pregava para uma pessoa. Pregou para Nicodemos, um só. Jesus pregou para uma mulher só, samaritana. Mas tem gente que escolhe o lugar para pregar. Eu fico assim, cara, esses caras não entenderam nada. Esses caras não entenderam nada. Vamos continuar com esse coração, todos nós.
E somos da mesma família. Meu irmão, vocês são meus irmãos. Como é que eu não ia vir aqui nos meus irmãos? Não é isso? Muito obrigada, Glória a viu? Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Você que não assistiram até o final. Que Deus em Cristo te abençoe. E, no mais, tem mais próximo episódio. Continua acompanhando nosso canal. Um abraço. Fica com Deus.